Na figura 2, nós temos um processo, uma estação de tratamentos de efluentes industriais. Note que nesse processo tem a parte de separação física e química, separado em duas partes, em duas torres. Vamos começar com os processos físicos. Primeiro, remoção de sólidos, remoção de areia, remoção de graxas, né? E a remoção de metais pesados. Então, essa é a separação física, né? É feita uma medida da vazão disso e depois parte para os processos químicos. O filtro prensa, a homogeneização, a floculação e a decantação. Do filtro prensa gera uma torta, né, destinada ao coprocessamento. Essa torta tem que ter um tratamento posterior adequado. E desse processo dos físicos e químicos, né, então esse material passa para a lagoa de tratamento biológico, onde é feito o tratamento desse efluente industrial. Os efluentes gerados, a maior fonte de geração está nas operações entre lotes de cores diferentes. Durante a lavagem dos equipamentos, geralmente são lavados usando água, solventes e solução de soda cáustica. A soda cáustica, lembrando, é bem corrosiva, bem agressiva, principalmente para as pessoas e meio ambiente. Efluentes que contêm altas concentrações de solventes e sólidos suspensos, geralmente coloridos, requerem tratamento. A composição química dos efluentes muda entre as empresas, devido à diversidade de matérias-primas envolvidas e das N formulações existentes para a geração de tintas. A composição dos efluentes do setor não varia em função do tipo do produto elaborado, porém algumas substâncias normalmente presentes que, de modo geral, podem ocorrer em concentrações acima das permitidas em legislação específica para o lançamento sem tratamento prévio. Então, tem leis que determinam a quantidade dessas substâncias. Dentre esses, podemos ser citados os seguintes poluentes e os efeitos adversos associados. Substâncias controladas por uma legislação própria. Só lembrando que cada estado tem a sua legislação sobre isso e o nosso país também. Óleos e graxas, a pequena solubilidade desses compostos prejudica a sua degradação nas estações de tratamento de esgoto por processos biológicos, gerando problemas ambientais. Solventes são tóxicos e tendem a contribuir para a contaminação do solo, alterando o pH da água. Pigmentos, os que contêm metais pesados, devem ser possivelmente substituídos no processo de fabricação. A neutralização antes do lançamento é uma boa prática. Fosfatos, presentes em algumas tintas, podem, em altas concentrações, levar à proliferação de algas e plantas aquáticas, processo que a gente chama de eutrofização, e mudam as concentrações de oxigênio dissolvido na água, diminuindo a luminosidade nessas águas, levando à mortalidade de peixes, plantas, um problema ambiental muito sério. Então, os resíduos que têm uma legislação própria e controlados, nós temos os resíduos classe 1, uma legislação própria, classe 2 e resíduos da fabricação de tinta. Resíduos, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, define resíduo como qualquer coisa que seu proprietário não quer mais e que não possui valor comercial. A ABNT NBR 10.004 de 2004 define como resíduos nos estados sólidos e semissólidos que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nessa definição os lodos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. De acordo com essa norma, os resíduos são classificados em classe 1 e classe 2. Classe 1 são resíduos perigosos, aqueles que apresentam periculosidade em função das suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podendo apresentar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Classe 2 são os não perigosos,
como resíduo de restaurante, papel, papelão, sucata ferrosa ou não contaminada. Na classe 2, nós temos também os resíduos classe 2A, que são não inertes, e 2B, que são os inertes. O próprio nome diz inerte, que não tem reatividade nenhuma, e os não inertes são alguns resíduos que têm algum tipo de reatividade. Lembrando que na classe 2 nós temos os não inertes na 2A e os inertes na 2B. Resíduos da fabricação da tinta, primeiramente nós vamos falar da base do solvente. Tinta baseada em solvente. Embalagens de insumos, por exemplo, vamos começar com papel. Compactar e encaminhar para reciclagem de papel e papelão ou retornar ao fornecedor da matéria-prima. No caso de embalagens de produtos perigosos, como por exemplo pigmentos, cromatos e molibdatos, recomenda-se somente que essas embalagens sejam retornadas ao fornecedor. O fornecedor vai ter que dar o fim adequado para esse tipo de material. Quando for embalagem do tipo de plástico, plástico rígido ou flexível, retornar ao fornecedor de matéria-prima ou encaminhar para reciclagem. Quanto às embalagens de insumos sólidos em suspensão, nós temos, junto ao manuseio de insumos, particulados sólidos e deve haver um sistema de exaustão e um sistema de filtração adequado para separar esses sólidos para ser dado o fim adequado. O material filtrante obtido o destino correto é incineração. Embalagens de insumos que são metálicas, tambores de 50, 100 ou 200 litros, encaminhar para recicladores de metal. Volumes menores, encaminhar para unidades de siderurgia para reciclagem, como sucata de aço. Solvente de limpeza deverá ser aproveitado através da destilação em empresas recuperadoras de solvente credenciadas. Já para as tintas à base d'água, as águas residuais que são usadas na lavagem dos equipamentos de tintas ao látex, não contém pigmentos de metais pesados, porque há uma incompatibilidade química entre esses pigmentos com látex e a própria natureza das tintas aquosas. Portanto, esse tipo de resíduo encaminhar para tratamentos em estações de tratamento de efluentes. Sólidos em suspensão, para essas tintas à base d'água, junto ao manuseio dos insumos particulados, deverá haver um sistema de exaustão, um sistema de filtração adequado, restrito à reutilização de cargas ou pigmentos branco nos lotes dos produtos subsequentes. Então esse material é separado e feito o tratamento. Já para as tintas em pó, sólidos em suspensão, são alguns resíduos que aparecem. Junto ao manuseio de insumos particulados, deverá haver um sistema de exaustão com um sistema de filtração adequado para reter esses materiais. O pó proveniente da filtração, geralmente eles usam um filtro chamado de filtro manga, é obtido depois da moagem, pois vem a filtração. Deve ser coletado e utilizado nas fabricações subsequentes, respeitando-se as devidas compatibilidades das cores. Uma nota importante é que os lotes de tinta que apresentarem variações na qualidade podem ser recuperados em outros lotes de tintas similares, obedecendo a critérios estudados previamente em laboratório, para manter uma qualidade adequada das tintas. Depois dessa parte que a gente falou, muito importante da questão ambiental envolvida nos resíduos das tintas, um material complementar nos traz um artigo bem interessante falando de gerenciamento de resíduos sólidos industriais em um estudo de caso numa indústria de tintas em Natal, no Rio Grande do Norte. Leiam esse material, é muito importante. Também no material complementar, nós temos o artigo 2, um manual de gerenciamento de resíduos para indústrias de tintas e vernizes, do Departamento de Segurança e Meio Ambiente da CITVESP. Um material também muito legal que vai contribuir para seu aprendizado nesse módulo. No material complementar também você vai encontrar um vídeo muito interessante que fala do meio ambiente por inteiro, tintas brasileiras que poluem a natureza. Muito importante, assistam. Como sugestão de leitura, nós temos o Guia Técnico Ambiental de Tintas e Vernizes, série P mais L, que tem um material rico
sobre o que a gente discutiu no tópico 3 de hoje. Não esqueça, no final desse tópico você terá algumas questões avaliativas, né? Primeiro, assista às videoaulas, leia os artigos propostos e depois responda as questões avaliativas que você vai ter, com certeza, um grande sucesso. Um abraço a todos e até o próximo encontro.